Bom, gente, agora sim, bom dia a todos. É uma grande satisfação minha e dos meus colegas, com certeza, de estar aqui hoje representando a UFVJM e conversar um pouco com vocês, né, sobre esse tema aí que é tão importante ser discutido, ainda mais no contexto de um evento como o Lithium Business. Agradeço, em nome da universidade, aí, ao professor Rossandro pelo convite para a gente estar aqui trazendo essa abertura, né, de conversa aí sobre a cadeia do lítio no dia de hoje, aí, nesse último dia de Lithium Business com vocês. A gente começa colocando essa pergunta, né, que foi aí muito bem pensada durante algum tempo por nós quatro, né? Qual que seria um tema que a universidade poderia trazer ao evento para agregar, né, e mostrar um pouco do que a gente tem feito, né, do que a universidade pode trazer aí, principalmente num evento com esse contexto tão business, né, e a gente é muito mais acadêmico. Mas a gente chegou à conclusão de que é importante a gente ressaltar que sem essa parceria público-privada, né, que envolve aí o governo, envolvem as instituições de ensino, as empresas e, claro, a comunidade, né, como um todo, aí, as comunidades envolvidas no processo do lítio. Então, por isso que a gente trouxe esse tema, né? Minas tem lítio, mas tem cadeia, e a gente coloca ali essa provocação, né? Recursos minerais, conhecimento científico e indústria integrada. Por que a gente traz isso hoje? O Brasil ele é um país conhecido como um grande produtor mineral. Só que o que a gente mais tem visto, né, inclusive no cenário geopolítico mundial, são discussões sobre principalmente esses elementos aí que são considerados críticos, né, os minerais estratégicos, dos quais o lítio tem o seu papel, né, e tem aí trazido muita polêmica, muita possibilidade de estudo e, claro, né, muito investimento, principalmente aqui. Então, quando a gente fala o Vale do Lítio, né, a gente tem que pensar, temos o lítio, mas o Brasil ele tem uma tradição muito forte na mineração. E será que isso basta? Né? Porque quando a gente fala somente em mineração, a gente está falando somente em exportação de commodity. Né? Então, o que a gente precisa? Agregar valor a esse produto que é tão importante. E, nesse processo, é muito importante que haja, né, estudos aí voltados para a pesquisa e desenvolvimento desses materiais. E aí a gente entra, enquanto instituição, que tem, né, não só acesso, mas também muitos profissionais habilitados em diversas áreas. Então, hoje, principalmente, a gente quer discutir um pouco disso. Né, o que a universidade pode trazer, né, diante aí dessas parcerias, nesse meio, para colaborar nessa cadeia produtiva do lítio, de maneira geral. E aí, é claro, a gente pensa primeiro na cadeia do lítio. Né? Então, o que seria essa cadeia? Como eu falei no início, o lítio ele percorre um caminho muito longo que vai além da mineração. Né? E aqui no Brasil, hoje, a gente domina algumas etapas, a gente acompanhou aí, né, várias palestras das empresas, inclusive, mostrando, né, o cenário do lítio mundial, do lítio atual e o que está acontecendo, principalmente aqui no Vale do Jequitinhonha, né, já que o Brasil aí figura entre os grandes produtores, os grandes portadores de depósitos minerais, né, de recursos de lítio. Mas a cadeia ela não envolve só, ela começa na geologia e, como a gente vê ali, ela vai terminar lá na reciclagem. Né? Então, tem diversas etapas que exigem da gente, e da gente, digo, né, das pessoas envolvidas em todo esse processo, conhecimento científico apurado. Né? E é importante que a gente pense com calma em todas essas etapas. E é o que a gente quer trazer um pouco aqui para vocês no dia de hoje. Né? Já que a gente quer discutir um pouco essas expertises da universidade e a importância, né, de haver esse investimento, né, focado aí nessas parcerias, governo, empresas, as instituições de educação, né? E a gente fala aqui hoje da UFVJM, mas a gente também tem um grande parceiro, que é o IFNMG, aqui na região. E, claro, né, isso desembocando aí nos benefícios que isso pode trazer para o Brasil e para as populações, né, para a nossa sociedade de maneira geral.
E aí a gente escolheu colocar essa tríade, né, e colocar essa pergunta: quem constrói essa cadeia? Né, a cadeia do lítio ela só se torna uma realidade quando a gente tem ciência, empresas e governo atuando de forma integrada. Né, e aí o maior beneficiário vai ser a população. Né, então, a gente tem que pensar não só em retirar o recurso, como também o que a gente pode fazer com ele para agregar valor e para trazer conhecimento científico e tecnologia para o nosso meio, né? Ainda mais quando a gente pensa em Vale do Jequitinhonha, né? Que é uma região aí que, consagradamente, né, já sofreu muito. Eu costumo brincar, né, eu dou aula de geologia econômica, de prospecção geológica e de geopolítica, né? E eu costumo brincar com os meus alunos. Uma vez que a gente descobre o minério, uma coisa é fato: se for lucrativo, né, a gente vive no capitalismo, então, se for lucrativo, esse minério, em algum momento, ele vai ser extraído. Só que, em alguns casos, a gente vê que isso, às vezes, pode acontecer em detrimento dos reflexos disso para a população. Então, essa conversa é importante porque a gente pode trazer capacitação, né, para a população local. Isso é muito importante, porque a gente vai gerar um envolvimento da população local nas atividades minerárias, e a gente pode trazer essa cadeia de agregar valor ao minério para as regiões. Né? Então, a gente tem pensado muito nisso no caso do lítio, e é essa a proposta, e é o que a gente vai discutir aqui um pouquinho, sempre pensando nessa tríade, né? Empresas, universidade e governo, levando ao desenvolvimento regional. E aí, nesse contexto, né, eu apresento aqui, né, os meus colegas da universidade. Né? Então, quem somos nós? Eu já falei um pouquinho. Eu sou professora do curso de Engenharia Geológica da UFVJM e trago aqui a professora Bárbara, que é engenheira de Minas, para falar para a gente um pouco das etapas de beneficiamento, reaproveitamento de minério. Trago também o professor Estênio, de Teófilo Otoni, né, que é da área de ciência dos materiais, e vai discutir um pouco alguns aspectos da cadeia com a gente. E o professor Jairo, também de Teófilo Otoni, né, e que tem aí uma experiência muito grande nos tratamentos químicos, voltados aí também, tem desenvolvido diversas pesquisas em torno do lítio. E que, juntamente comigo, inclusive, a gente está com uma proposta maior, né, onde a professora Bárbara Estênio e outros docentes da universidade participam, justamente de desenvolver uma rede mineira de lítio, uma cadeia produtiva do lítio, em parceria com alguns outros institutos de pesquisas e universidades, e também com as empresas aí que têm atuado, né, atualmente com o lítio na região. E, dito isso, só para finalizar aqui essa etapa, então, do painel, né, a pergunta não é se Minas tem lítio. Né, a pergunta é: nós conseguiremos transformar esse recurso em conhecimento, tecnologia, indústria, desenvolvimento regional? Eu acho que é isso que a gente tem para trazer e para agregar aqui no evento hoje. E, para começar, eu decidi fazer a dinâmica seguinte: eu vou fazer algumas perguntas direcionadas para os meus colegas, cada um vai ter um tempo de resposta, e aí a gente vai ampliando. Tá? Então, vão ser basicamente 2 rodadas. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta geral, que eu peço gentilmente que os 3 respondam. Eu posso fazer algum comentário a respeito no final. E depois eu vou fazer uma pergunta direcionada a cada um dos colegas, também na tentativa aí da gente abranger todo esse tema. Né? E, ao final, a gente vai ter um outro painel, não é isso, Rossanto? Também complementando o assunto, e, passados os 2 painéis, a gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem questionar alguma coisa aí, mas no final, para a gente, vocês vão ter essa oportunidade. Bom, começando, a sequência aqui de resposta, eu vou pedir que seja, até para ter uma coerência, né, que a gente vai começar com a professora Bárbara, depois o professor Estênio, seguido do professor Jairo. E a primeira pergunta é a seguinte: na visão de vocês,
qual é hoje o principal gargalo para que Minas Gerais deixe de ser apenas um produtor de minério e consolide uma verdadeira cadeia de valor do lítio? Bárbara, por favor. Bom dia a todos. Bom, Lucília já começou com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Nós, o FBJM e o Instituto Federal de Araçuaí, a gente tem um apoio muito grande do Rosandro para a gente sempre estar aqui participando. É um evento voltado para o business. Então, por que a gente está aqui? Nós estamos aqui para mostrar para as indústrias que nós somos a Universidade do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. Nós estamos aqui do lado de vocês. Nós queremos pesquisar junto com vocês. Então, Minas já tem um histórico muito, antigo de mineração e a gente já aprendeu, nós da mineração, que primeiro tem que ter uma cooperação entre todos, uma base, indústria, governo, universidades, comunidade, para depois vocês competirem entre si. Então, o que falta para a gente consolidar isso? Vontade dos 3 setores. Do governo realmente transformar isso no Vale do Lítio, sair do papel, Rosana? Das indústrias realmente quererem trazer para cá o beneficiamento final do lítio, porque a tecnologia já existe. Nós vimos aqui uma das empresas, acho que a Tonra, apresentando que eles estão fazendo isso na Austrália, que é um pegmatito duro também, igual a gente. E a CBL já faz em divisa. E nós, que estamos aqui todo ano, firme, mostrando para vocês que a gente quer. Na minha visão, resumidamente, é isso, vontade. Obrigada, Bárbara. Professor Estênio. Bom dia a todos. Muito obrigado aí, Rossandro, pelo convite. E eu falo que, complementando a fala da professora Bárbara, que eu falo que a universidade hoje, ela vamos colocar assim, é a joia para as empresas. Por quê? Eu falo que se pensar bem, quando a gente pensa na rota do lítio, como a gente pensa desde a mineração até a sua purificação, são várias etapas e formas de trabalho diferenciadas. E para a gente poder trabalhar isso aí, a gente precisa de quê? De rotas alternativas e meios mais lucrativos. Como seria o mais fácil e o mais melhor para que tenha lucro a empresa? A partir de tendências, a partir de pesquisa. E a universidade hoje tem isso. A gente consegue hoje, a forma mais fácil que eu falo, que nós temos nossos alunos de mestrado, de doutorado. Então, é uma pesquisa que vai angariar pouco recurso e que vai te dar um respaldo muito grande lá na frente. Por quê? Porque a gente pode estudar novas rotas, novos métodos, tanto de perfuração como de todos os meios que a gente pode estar trabalhando, purificação, novos métodos aí para a gente poder estar explorando tipos de cristalização que está sendo feito, que está sendo tirado da rocha. Então, isso tudo a gente consegue estar trabalhando aí com um meio mais fácil, que é o meio de pesquisa, dentro da universidade. Então, é o que eu falo, nós estamos de mãos dadas, vamos colocar assim, com as empresas hoje. A gente só precisa do respaldo, do business de vocês, para que a gente possa estar trabalhando e ajudando vocês no que for preciso aí, entendeu? Então, eu falo que esse aí eu acho que é o chavão também dentro da universidade aí, junto com a empresa, entendeu? Muito obrigado. Obrigada, Estênio. Passa a palavra para o Jairo. Obrigado, Lucília, e agradecer mais uma vez ao professor Rossandro pela brilhante ideia deste evento. Eu nunca esqueço, na época da pandemia ainda, naquelas lives sobre lítio, a gente começou aquelas discussões online, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Posteriormente, então, na ideia de todas as edições, eu tive a alegria de participar de todas que a gente teve até hoje, e a gente vê o quanto tem tido uma evolução até na forma de pensar. Eu falo que, como por exemplo, aquela conferência de ontem à noite, dos CEOs lá das empresas, e que a forma de discussão
das primeiras edições já é diferente em relação a de hoje. Já tem um pensamento diferente, né? A gente via no passado, às vezes, né, sem citar nomes, alguns pequenos atritos, alguns pequenos desentendimentos, né, vamos dizer assim, que é normal, mas que hoje, ontem, aliás, eu escutei uma palavra assim de união, que se todas as empresas saírem bem, fazer o seu papel crescer, desenvolver, isso faz que o Brasil fique diferenciado, fique bem visto, tenha uma maior produção, diminui custos, né, de matéria-prima, de insumos, automaticamente todas as empresas tendem a ganhar, né? Então, eu fiquei feliz com esse tipo de discussão que tem mudado a visão das pessoas, né? E, agora, ao mesmo tempo, a gente não pode, né, esquecer que eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade, né? A responsabilidade aí que é o que a gente mais discute, né, que é o papel principal, que é do governo. Não importa se é governo federal, estadual, não vou citar, né? Todo mundo tem a sua responsabilidade. E isso é claro. Inclusive, ontem também, os próprios empresários falaram da questão da necessidade das políticas públicas para se tentar verticalizar a cadeia. Isso foi deixado claro, isso aí, né, que tem que ter um papel do governo para ajudar. A empresa sozinha, né, a mineradora sozinha, é muito difícil, né, ampliar isso aí. Agora, se o governo entra, faz o seu papel, né, e aí entra, é lógico, né, as universidades para o conhecimento científico e tecnológico, como o professor Stênio falou, para desenvolver rotas, diminuir custos, né? E assim como, né, a gente sempre fala aí que não adianta, né, falar que tudo hoje está na mão da China, que é lá que tem a tecnologia do mundo. Não, gente, a gente tem que desenvolver aqui também. Nós temos que fazer o nosso papel, né? E realmente virar realidade, porque a gente já se propõe, tem os parceiros, não só da UFJM, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, né, que estão no território, mas como o CETEM, que está aqui, com o professor Paulo Braga e outros colegas, né, Serviço Geológico do Brasil, outras universidades, que a gente tem parceria, mas que muitas vezes você faz toda uma corrida e não adianta se pensar que vai fazer isso com edital universal de CNPq, edital universal de FAPEMIG, isso não adianta. Tem que ter algo induzido, né, com valores assim, realmente estruturantes e direcionado, né? Então, se realmente tem uma vontade por parte do governo de realmente fazer a diferença na região, fazer a diferença no Estado, fazer a diferença no país, você tem que ter política pública, investimento concreto. Entendeu? É dizer, não, agora um edital para formar a cadeia do lítio, para desenvolver a região, ter política pública, desenvolvimento regional, né? Tudo bem verticalizar a cadeia, mas que o governo assuma o seu compromisso. Independente se é Estado, se é município, se é país, não importa, né? Mas que se cumpra o seu papel e tenha esse direcionamento, porque senão não adianta. Não adianta. Vamos desenvolver pesquisa na área. Tudo bem, a gente desenvolve. Eu tenho aluno de mestrado, de doutorado, que desenvolve rotas lá com lítio, né? Os colegas aqui também, todo mundo tem. A Bárbara tem, o Stênio, né, a Lucília. Mas, assim como colegas de outras instituições, mas cada um no seu quadrado, isso não vai fazer a diferença. A diferença é essa cadeia mesmo, está todo mundo, né, juntos, e que realmente tenha uma governança, né, todo um trabalho assim, que um converse com o outro, mas que tenha um recurso, né, e um recurso direcionado. Porque, senão, a gente vai ficar a vida inteira entrando, saindo, não, vamos fazer o Vale do Lítio, agora vai ter investimento, agora o Brasil vai crescer, mas se realmente não fazer acontecer, não adianta, né? Então, assim, o governo tem que ter o seu papel, né? Eu não tenho ideologia, não, independente do governo, eu acho que todo mundo tem que cumprir esse papel, a gente, como missão de pesquisador, correr atrás, abraçar. A UFJM, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, estão aqui no território, mas sozinho também a gente não é suficiente, precisa do apoio das outras instituições de pesquisa e de ensino, e a gente abraça, e a gente é aberto, a gente tem parceria, a gente tem know-how, tem pesquisador, tem tecnologia, mas falta, né, muitas vezes essa parte, né? E é lógico, eu também não vou tirar também a culpa das universidades, também eu olho de todos os lados, muitas vezes também tem uma certa
às vezes, resistência dentro da própria instituição, de que essa parceria público-privada, empresa, sociedade, é normal, é uma instituição que tem uma pluralidade de ideias. Mas, agora, se é para o bem comum, se é algo que vai levar ao desenvolvimento regional, né, do território, eu acho que isso aí é independente, né? Eu falo porque a gente acompanha, enquanto pesquisador, enquanto professor, né, eu estou no campus de Teófilo Otoni, né, mas a minha família é de Genipapo de Minas, próximo a Araçaí, é média de Jequitinhonha. Então, eu nasci e eu vejo o sofrimento do povo e aquele anseio desse desenvolvimento que chega nas pessoas. Mas, assim, não depende só da empresa, só das instituições de pesquisa, né? Tem que ter algo mais, que é o que a gente espera. Aí, cumprindo esse papel, aí sim você vai ter o resultado lá na frente, né? Então, o nosso apelo é isso, né? Tem que ter um direcionamento, né? Um edital, agora vamos fazer um edital realmente voltado para o lítio, para o desenvolvimento regional, que agregue a cadeia, mas que seja algo realmente direcionado para sair do papel, né? E não ficar só nas discussões só de conversa, né? Desculpe a exaltação, mas mexe comigo, mas é isso aí. Obrigada, Jairo. Eu acho que, só complementando, né, o que os colegas falaram, é muito importante que, para todos aqui presentes, fique claro, né, o que o Jairo falou, o que a Bárbara colocou e o que o Estênio também colocou. A gente, enquanto instituição pública, junto com as outras instituições, né, tanto centros de pesquisa, quanto as demais universidades que têm olhado, né, aqui para o Vale do Jequitinhonha pela questão do lítio, também terras raras, né, e outros recursos que ocorrem na região, a gente tem que parar de competir entre si, né, parar de ter esses grupos separados que o Jairo citou, né, porque o que acontece hoje é isso. Nós, da Geológica, estamos ali fazendo um projeto voltado para a nossa área de interesse, a Engenharia de Minas está fazendo outro, e cada um no seu quadrado, né? E, às vezes, outras instituições estão pesquisando a mesma coisa, parece até que a gente está numa corrida para chegar no mesmo ponto. E o que a gente quer com essa cadeia do lítio, né, ou com essa proposição de uma rede mineira do lítio, é justamente unir forças, que a gente acha que é mais importante, é pegar as expertises de todas essas instituições, de todos os pesquisadores envolvidos, e a gente pede, né, que o governo olhe para a gente dessa forma, para a gente ter esse apoio. A gente tem boas relações com as empresas, até o momento, todas que a gente tem discutido, né, sobre o assunto, a gente tem conseguido apoio, amparo. Existe, claro, um interesse, né, porque é interesse de todos nós, como eu falei no início, a gente vive numa sociedade capitalista, então a gente tem que pensar, né, na agregação de valor, em gerar renda, com essa renda gerar um desenvolvimento regional. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que essa cadeia funcione, e funcione de uma forma ordenada, né? Não separadamente, como tem acontecido em todo o nosso país. E aí esse olhar para o Vale é muito importante, porque nós, enquanto FVJM, junto com o Instituto Federal, somos instituições que queremos ser protagonistas nesse desenvolvimento. E, como o Jairo colocou, a gente tem, né, aí profissionais de diversas áreas dentro da universidade com expertise, só que a gente sabe que tudo, né, precisa de investimento. Então, a gente precisa ampliar os laboratórios, a gente precisa, de fato, criar condições para que a gente consiga, né, trabalhar ativamente nessa rede e não ficar para trás dos outros países, né? Quando a gente olha para fora, principalmente para a China, o que a gente vê é um país que tem interesse em agregar valor ao seu produto, né? O Brasil precisa, de fato, deixar de ser um exportador de commodity e passar a olhar para dentro da cadeia como um todo. Bom, gente, dito isso, eu falo muito, então tenho que tomar cuidado aqui para não extrapolar nosso tempo. Eu passo para a segunda rodada do nosso painel, onde eu vou direcionar aí perguntas específicas para cada um dos nossos convidados, dos meus colegas. Professora Bárbara, o beneficiamento mineral é um dos primeiros elos da agregação de valor. Quais avanços tecnológicos e quais desafios
ainda precisam ser superados para tornar essa etapa mais eficiente e sustentável no Brasil? Bom, Lucília falou que ela fala muito, eu já sou mais de falar pouco. Eu acho que engenheiro de Minas é assim. A cadeia do lítio, na perspectiva do beneficiamento mineral, ela já está ela já está consolidada. O que falta para nós? Inovações e otimizações do processo a fim de reduzir o custo operacional e maximizar, né, o valor. Mas, agora puxando um pouco para o lado que eu gosto mais de trabalhar, nós temos que ver uma coisa muito importante, que é a agregação de valor nos seus rejeitos, né? Porque a gente agregando valor no coproduto, nós vamos dar uma margem maior para o lucro da empresa e minimizar o rejeito que a gente coloca aí de volta, né, na natureza. A CBL deu uma palestra aqui ontem, que eu fiz questão de assistir, que eu gostei bastante. Eles estão iniciando uma pesquisa para a utilização do CIAL, silicato de alumínio, em borrachas, tintas, ou seja, colocar valor agregado no seu coproduto, né? E aí a dificuldade deles é qual? Nós estamos lá na divisa da Bahia com Minas, estamos longe dos grandes centros, então fica muito caro escoar esse produto. Se todas começarem a realmente trabalharem com a tal da sustentabilidade, que eu não acredito que a mineração é sustentável, mas a gente pode ser responsável, né? E agregar valor aos nossos coprodutos da nossa cadeia, nós teremos um montante maior e, com certeza, nós vamos conseguir desenvolver o quê? Um escoamento desse produto para os grandes centros, de uma forma mais economicamente viável, né? Outra coisa que o professor Tomi apresentou aqui, que eu adorei, eu sou doutora em biocombustíveis, é o seguinte: meu doutorado, nossa, pesquisa não tem nada a ver com indústria. Tem. O meu doutorado, por exemplo, a gente utilizou o nióbio, nós utilizamos a magnetita, que é um coproduto da mineração de fosfato, de apatita, para fazer o quê? Biodiesel. Foi viável? Foi. Então, é outra maximização que a empresa pode colocar. Uma mini usina de biodiesel na sua mineração não é caro. Você pode abastecer sua frota com biodiesel, utilizando o seu coproduto, utilizando da lei Renova Bio, da lei do bem, da lei de incentivos. Nós temos várias leis federais que vocês conseguem reduzir os seus impostos pagos utilizando pesquisa e desenvolvimento e energia verde, tá? Então, eu acho que a inovação na parte do beneficiamento mineral maior que a gente tem, além das otimizações, que engenheiro de Minas adora ficar otimizando o processo o tempo inteiro, é agregar valor ao coproduto. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Professor Stênio, como a ciência dos materiais pode transformar os resíduos da mineração de lítio em novas oportunidades econômicas e ambientais? Bom dia de novo. Nós já trabalhamos com alguns rejeitos, inclusive o silicate de alumínio da CBL. Nós trabalhamos ele para produção de cimento. Ele deu um produto até bom por parte de material pozolânico que ele tinha produzido. Então, é o que eu falo, a indústria, ela junto com a academia hoje, ela atrela muito valor. Por quê? Porque a gente consegue destinar o material que seria jogado fora, vamos colocar assim, seria descartado, a gente consegue voltar ele como commodities para a própria empresa. Entendeu? A gente consegue estar trabalhando isso aí. Essa parte da tinta também, eu tive com um professor que estava fazendo essa rota para poder estar trabalhando também com esse material. Então, tem muitos elementos que a gente pode estar trabalhando com os rejeitos das empresas de mineração, inclusive o rejeito do espudumênio. O Bruno, que fez uma apresentação anteontem aqui, falando do reaproveitamento até do spodumênio mesmo, para voltar à rota, ainda tem uma sobra que eles ainda conseguir melhorar naquilo ali.
Ele até me chamou para que eu pudesse estar vendo essa parte aí, para a gente poder estar melhorando essa rota, para ver se a gente conseguia mais uma porcentagem ainda do material, para tirar mais lítio, para conseguir fazer mais uma rota. Então, eu falo que é esse que é o importante, a academia está trabalhando junto com as empresas para que a gente melhore essa parte, tanto para a empresa, quanto também para a diminuição de resíduos. Aonde vai ser colocado, onde vai ser destinado, porque, se a gente for ver, os montantes de rejeito são muito grandes. Entendeu? Isso aí, para o meio ambiente, é muito, muito maléfico, né? Então, tudo que a gente consegue trabalhar com isso aí, com os novos métodos que a gente tem de ciências, isso aí ajuda muito para a parte tanto da academia quanto para a parte da empresa também. Obrigada, Essênio. E, para finalizar, a última pergunta para o professor Jairo. Jairo, o que ainda falta para transformar o conhecimento científico produzido nas universidades em inovação que efetivamente chegue às empresas e gere o desenvolvimento regional? Boa pergunta. Eu vou ser mais rápido, porque eu tomei muito tempo da outra vez. Mas, assim, pensando até na produção do conhecimento, né? Hoje, das instituições, por exemplo, da nossa, tem o Centro de Inovação Tecnológica, o CITEC, na qual, né, todo projeto com potencial de inovação, né, eles acompanham, se gera uma patente, eles colaboram com todo o processo, né, assim como em outras instituições de pesquisa. Mas até nisso a gente sai atrás comparado com outros países. Então, se você pega a China, os Estados Unidos, aí, em poucos meses, até menos de um mês, você consegue, né, uma patente aí, quando você tem aí você prova ali que você tem inovação que vai gerar mesmo. Já que no Brasil, né, você vai fazer um depósito de uma patente no INPI, é toda uma demora, e depois do depósito, para ter a concessão, né, é anos, às vezes, entendeu? Então, às vezes, fica em anos aí para você conseguir, quando realmente tem um depósito da patente, aquela tecnologia muitas vezes já está até ultrapassada, né? Então, a gente sai no atraso disso aí também. Não estou falando, é no país inteiro. Então, eu acho que isso é algo que teria que ser melhorado, né? Até o fluxo do próprio INPI, né? E dentro das instituições também acompanhar acelerar esse processo aí, e realmente cada vez mais diminuir os laços. Muitas vezes já tive projeto com várias empresas, tem parceria assim que já tive. A gente sempre percebe que a primeira conversa é sempre de desconfiança. Você é da academia, né? Academia é meio complicado. Não, gente, calma, né? A academia é uma pluralidade de ideias. Então, você tem um perfil que consegue trabalhar em parceria com empresas, em parcerias privadas, e tem um perfil que não tem interesse, né? Mas ninguém é igual. E eu respeito todo mundo. Eu respeito quem faz a parceria e respeito também quem, às vezes, fala, reclama que não está certo, isso, aquilo, tudo bem, é o seu ponto de vista, a gente tem que entender. Mas também não pode jogar todo mundo, falar que todo mundo pensa igual, né? Então, eu acho que quebrar esse paradigma também por parte de muitas empresas, né? Diminuir os laços aí mesmo, aumentar aí, e aí vem sempre o que a gente reitera, né? E aí sempre um apoio aí governamental aí para acelerar o processo também é fundamental, né? Seja acelerar processos para questão de patente sair mais rápido, seja os processos mesmo aí de parceria também, né? Ter uma por parte de cada um, né? Enxergar que o bem comum é maior, né? Se desenvolver uma rota, como o professor Stênio falou, que diminui custo, que diminui tempo, que pode aumentar o lucro, é interessante, então vamos correr atrás. Então, eu acho que todo mundo tem a melhorar, inclusive a própria universidade. Obrigada, Jairo. Já caminhando para o final, né, eu acredito que uma reflexão importante que a gente quer trazer aqui hoje é essa, de que a cadeia do lítio ela não começa na mina e ela não termina no produto final, seja ele ali a bateria, né? Tem muita coisa envolvida.
é muito legal ver num evento como esse aqui hoje, né, muitos agentes de diversas áreas, mas todos com interesse em comum, que é discutir um pouco, né, sobre os aspectos aí que envolvem o lítio aqui no nosso Vale do Jequitinhonha. Na universidade, a gente discute muito ciência, mas a gente também discute território, né? Então, reforço aí o que eu falei mais cedo, que é muito importante que a gente tenha essa reflexão, né? Que a gente tenha aí essa tríade funcionando bem entre, né, ciência, governo, desenvolvimento regional, que a gente também, enquanto instituição, a gente consegue trazer não só expertise científica, que é muito importante, né, quando a gente pensa aí nessa cadeia de valor do lítio, mas a gente também é uma instituição de ensino, então a gente pode trazer informação, né? A gente vive aí no mundo hoje que às vezes anda muito desinformado ou mal informado, né? Então, eu acredito que isso também é um aspecto importante enquanto instituição. A gente também tem proposto, né, projetos que visem, né, o desenvolvimento regional de maneira geral, trazer maiores informações e melhores informações para a população envolvida e discutir melhor, né, porque às vezes a desinformação também leva a gente a erros. Nesse sentido, então, assim, eu queria agradecer muito, mais uma vez, aí ao Rossandro por nos dar essa oportunidade de discutir. A gente se coloca à disposição, né? Tem um estande da universidade ali no pátio. Vamos ter aí, após a fala do pessoal, dos colegas da CETEM, a gente vai ter um momento mais amplo, onde vocês vão poder fazer colocações para todos nós. Antes de encerrar, eu queria passar aí uma breve palavra, então, para cada um dos meus colegas, se vocês tiverem alguma consideração final. Professora Bárbara? Não, eu vou aguardar as perguntas. Obrigada, gente, pela paciência. Estênio? Só agradecer também, vou guardar as perguntas do pessoal. E Jaira? Agradecer ao professor Rossandro, a todas as pessoas aqui presentes, e dizer que a gente está firme e à disposição para parcerias, que a gente acredita que a gente vai evoluir, vai melhorar. Bom, gente, então já caminhando aí para o final do nosso painel, até para a gente não extrapolar o tempo, né? Senão a gente sabe que fica corrido para continuar a programação. Eu queria mais uma vez agradecer, em nome da universidade, a oportunidade de abrir essa discussão, deixar claro, enquanto o FVJM, né, a gente está aqui, somos 4 docentes representando uma universidade imensa, né, que tem aí 4 campos, né, nessa região norte-nordeste de Minas, e deixar claro que a UFVJM ela entende o seu papel, né, aqui no Vale, aqui na região, e que a gente está aberto, a gente tem olhado para o Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, a gente tem olhado para a questão do lítio aqui na região, e a gente está aberto, né, como todos nós já falamos, ao desenvolvimento de parcerias público-privadas que nos levem aí ao desenvolvimento maior dessa cadeia produtiva do lítio. Muito obrigada a todos e bom dia.